de Salvador, não é isso? Com certeza. Já começaram as novas derrubadas, já começaram, né? Muito sofrimento por falta de planejamento, certamente. Mas você falou tudo agora, é isso mesmo. É isso que a gente vai conversar daqui a pouco, ao vivo, viu, Adriana Quadros? Com o Gabriel Pinheiro, que está na Praia de Patamares, com o advogado João Maia, que é o advogado da Associação dos Comerciantes das Barracas de Praia. Tentamos inúmeras vezes falar com a SUCOM, mas a SUCOM disse que não podia. Senhor Cláudio Silva, se o senhor ainda estiver disposto a falar, se puder e se quiser, os nossos microfones estão completamente abertos aqui. Quantas vezes você ligou, seu Léo? Várias vezes, fora os outros produtores aqui da TV Itapuã que tentaram e ardorosamente tentamos falar com a SUCOM, mas não conseguimos. Enfim, a gente vai conversar sobre esse assunto hoje, sim. Vamos ter as reportagens, as matérias. Agora, vamos fazer aqui um graças a Deus, né? Graças a Deus, para começar bem essa segunda-feira, porque a semana começou, vou te dizer. Aliás, terça-feira, 24 de agosto de 2010, desde ontem, essa questão das barracas de praia já estão afligindo os baianos. A derrubada das mais de 300 barracas de praia de Salvador, que começou ontem, segunda-feira, pela praia lá de Pitanga, deixou muita gente triste, infeliz e desesperada. Ao vivo, como eu disse, de Patamares, o nosso repórter Gabriel Pinheiro vai trazer todas as informações. Parece que a essa hora da manhã o clima já era tenso. Por quê? Faltou um plano B. Qual era o plano B? Vamos ter que tirar os barraqueiros, vamos ter que reordenar a orla, vamos requalificar, vamos implementar melhorias no turismo, melhorias para os comerciantes e para os turistas e para o povo de Salvador. Enfim, como fazer isso tudo? Fazendo isso de forma sustentável e sem agredir o meio ambiente. Se tivesse um plano B, se tivesse planejado, isso não tinha acontecido. Então, isso parece, ao que tudo indica, que é a correção de um erro que veio, lá de trás. E quem é que está pagando o pato? Os pobres dos barraqueiros. Teve gente ontem que, no desespero, foi de cortar o coração. Ateou fogo nas barracas, olha aí. Que não foram derrubadas. Isso é demonstração, gente, de desespero muito grande. Como foi a demonstração ontem pela manhã. O impedimento de passagem na orla marítima de Salvador. Ontem demoliram mais de 100 barracas, de Ipitanga até Itapuã. Alguns estabelecimentos, como vocês veem aí, foram consumidos pelas chamas. Não se sabe se foram os próprios donos que atearam fogo em forma de protesto. Enfim, a situação só foi normalizada com a chegada do Corpo de Bombeiros. Podia ter sido pior, porque segundo o Corpo de Bombeiros, se uma chama dessas atinge, por exemplo, um coqueiro, o coqueiro cai, machuca alguém, é um problema ainda maior. Enfim, o sentimento dos comerciantes de barraca de praia continua sendo de revolta e de profunda tristeza, como o sentimento de todos nós baianos. Vamos até esclarecer uma coisa. Ninguém aqui está contra os barraqueiros, de forma nenhuma. Nós estamos a favor de uma cidade melhor. Estamos a favor de uma Salvador melhor. A favor de uma vida melhor para todos nós. Agora, claro que eles que perderam tudo o que construíram ao longo de uma vida, têm sua razão. Cada um tem sua razão. E a Prefeitura está cumprindo a lei federal. E o que vai ser dos barraqueiros agora? Queria saber a respeito desse projeto. A Prefeitura tem um projeto de fazer 266 barracas de praia na orla de Salvador, de tamanhos diferentes, em cima do calçadão, dentro das propostas e dos padrões que são exigidos pelos institutos de meio ambiente. Só que eles ainda não conseguiram autorização em relação às questões de descarte de lixo e de saneamento básico. Então, o projeto ainda não está pronto. E como é que vai ser? E essa gente vai para onde? Enfim, tem alguns que dizem que vão tentar impedir a demolição das barracas, vão até as últimas consequências. Daqui a pouco a gente vai conversar ao vivo, repito. Você tem um trechinho aí, meu filho? Então venha com o trechinho. Nós vamos manter nossa paralisação, inclusive submetendo até a nossa própria vida, a risco de vida, o que for necessário. Se tiver que tocar fogo no corpo, a gente vai tocar. Se tiver que a gente amarrar um bujão de gás e explodir no corpo, a gente vai explodir. Mas vai ter que existir um mártir para provar para alguém, certo, que não é assim que se tratam as pessoas. Não é assim que se trata as pessoas e não é assim que se trata o investimento que as pessoas fizeram sua vida toda. Dá a sensação, sabe de quê? De que eles foram todos enganados. Né? A área de marinha sempre foi. Por que deixaram eles se instalarem nessas regiões todas? Por que deixaram esse erro acontecer durante tantos anos? Daqui a pouco, informações atualizadas e ao vivo, direto da praia de Patamares, onde eu já disse, vamos entrevistar João Maia, alguns representantes das barracas de praia. Repito, procuramos Cláudio Silva da SUCOM inúmeras vezes. Mas ele disse, não foi isso, minha gente? Que não podia falar. Quando o senhor quiser e puder, senhor Cláudio Silva, os nossos microfones estão abertos, porque a gente precisa saber qual é o posicionamento de vocês.
Outra coisa, ontem a gente tentou também conversar mais no blog do Baianoá. Eu gostaria que vocês acessassem o blog do Baianoá. No blog do Baianoá tem vários depoimentos. Vocês vão ouvir hoje aqui no Baianoá a fala do prefeito João Henrique, que diz que já pediu até ajuda ao governo federal para tentar dar algum tipo de solução em relação a isso. E gostaria que você, telespectador, cidadão baiano, envolvido nessa questão, concordando ou discordando, acessasse o blog do Baianoá. Acesse itapoaonline.com, clica em blog, até para você dar uma olhadinha no que está sendo dito em relação a essa questão. A gente precisa entender os vários pontos de vista. Daqui a pouco eu vou tentar ler alguns e-mails de telespectador. E daqui a pouco temos a honra aqui de conversar nos nossos estúdios continuar, na verdade, a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Hoje, o nosso entrevistado é o candidato do PT, Jacques Wagner. Ele é candidato à reeleição. Daqui a pouquinho, 10 minutos de conversa com ele, como estamos fazendo todos os dias, com todos os candidatos. E ainda o enterro do corpo do policial militar da Rondesp, assassinado por vingança. A poucos metros da porta de casa, lá em Tubarão, no subúrbio. É o 17º. Tem certeza disso, minha gente? 17º policial militar morto só esse ano. Em instantes, todas as informações, muita tristeza, e eles até já pegaram, já descobriram quem é o responsável por esse crime aí, viu? Então, vamos voltar a falar do incêndio? Vamos lá? Na orla de Itapuã, ontem à noite, resolveram atear fogo em algumas barracas de praia. Não se sabe se foram os donos, as barracas que seriam demolidas. Olha só o que aconteceu. Essas barracas, elas são feitas de material altamente inflamável. E pegaram fogo ontem à noite, os bombeiros foram chamados para conter as chamas, todo aquele processo. Ainda bem que fiações elétricas e equipamentos ao redor dessas estruturas aí não foram atingidos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram registrados vários incêndios assim durante a noite. Por isso, olha o tamanho, a altura da labareda. Por isso mesmo que está todo mundo achando que isso é uma forma de protesto, sabe? Uma forma de protesto. Agora, cá para nós, essa forma de protesto só facilita, viu, o trabalho dos técnicos da prefeitura, porque retirar cinza é mais fácil do que retirar as estruturas de madeira. Apesar da tristeza, é muito chocante a imagem dos tratores derrubando as barracas e as pessoas chorando. Enfim, daqui a pouco você vai mostrar, ou você vai ver aqui no Baianoá, a gente vai mostrar a situação dramática desses barraqueiros. Viu? Por isso mesmo a gente está cobrando da prefeitura alguma atitude para tentar minimizar o impacto do desemprego. Para o pessoal que depende diretamente dessa economia gerada pelas barracas de praia de Salvador. Agora, repetimos, um erro não justifica o outro, não é? Determinadas formas de manifestação, como o impedimento da passagem dos transeuntes em via pública e afins, só fazem com que a situação piore e a gente não debata no nível das ideias, como tem que ser. Enfim, nossa equipe de reportagem ontem percorreu alguns pontos da orla de Salvador. O dia foi tenso, foi o dia todo de tensão. E nós conversamos com alguns comerciantes de barracas de praia que estão em situação... Eu não tenho nem a palavra para dizer. Desespero é pouco, gente. Desespero é pouco, mas vamos ouvir. Vamos manter as paralisações, tendo em vista as mesmas reivindicações que nós estamos fazendo, que é tentar combater o desemprego, que estamos praticamente desempregados, a fome, a miséria e a marginalidade, tá? Então, somos trabalhadores, somos dignos de respeito, né, e temos direito também, direitos sociais. Nós vamos manter nossa paralisação, inclusive submetendo até a nossa própria vida. O que for necessário, se tiver que tocar fogo no corpo, a gente vai tocar. Se tiver que a gente amarrar um bujão de gás e explodir no corpo, a gente vai explodir. Mas vai ter que existir um mártir para provar para alguém, certo, que não é assim que se tratam as pessoas. Nós estamos aqui de novo tentando conter essa decisão judicial e aguardando uma resposta do Supremo Tribunal para ver se defere a favor do que foi solicitado pela área jurídica, tanto da Prefeitura de Lauro de Freitas, como também da nossa associação, nossa advogada também, doutora Suzelma. Nós acatamos a demolição. Agora, que seja feito um estudo antes a respeito da proposta que foi enviada para lá, e que para isso aí, a gente não se incomoda, a gente desocupa a área, mas que seja definido um projeto para a gente, que seja feito um TAC, para ver com o que vai ser o destino futuro de nossas vidas, tá? A gente tinha um pouquinho de esperança ainda que não derrubassem o nosso sustento, o nosso pão, porque fora a minha família, que depende disso, são mais 6 pessoas, mais 6 famílias em baixa estação. Em alta estação, são 20, 25 famílias na minha barraca. Imaginem cada uma dessas, são 365 que vão derrubar. Eu acho que é tristeza demais, acho que a população toda está desolada, não tem
Não tem como explicar a dor, a perda de um bem material, o nosso pão de cada dia. As pessoas às vezes não vão trabalhar em quê? Às vezes o trabalho era isso. Vão trabalhar em quê agora? Tá todo mundo muito triste, não sabe o que fazer, a gente tá perdido e ninguém dá uma solução pra gente. Mulher, não é só o bem material, não. Não é só a questão do bem material. É a questão do respeito à dignidade humana. É a questão do respeito não só à confiança que você, eleitor e cidadão, depositou, como também ao investimento que todas essas pessoas fizeram, buscando gerar emprego nessa cidade, buscando melhorar a situação turística dessa cidade, só que fizeram de forma inadequada e sem orientação. Mas quem deixou? Quem permitiu? Já vou, Dante, eu sugiro às pessoas, tem um recado de José de Lima Praxedes. É um comerciante que atua desde 1985, faz parte da Associação dos Comerciantes das Barracas de Praia. Ele conta aqui a história toda, um pouco dessa história, que começou, segundo ele, em 1985, com um negócio de um financiamento, do desembanco, e eles dividiram e por aí vai. E na sequência, depois de 1985, por uma questão política, ele não deu detalhes aqui, o juiz embargou a obra e daí começou o problema. Agora, em 2006, esse problema veio à tona novamente com a decisão da Justiça Federal. E a Justiça Federal, para que as pessoas entendam, é a instância maior. As pessoas não podem descumprir uma decisão da Justiça Federal. Enfim, é um impasse difícil, E eu gostaria de saber, podemos ouvir o prefeito João Henrique agora, Dante Matisse? Gostaria de ouvir o prefeito João Henrique. Ele conversou ontem com nossa equipe de reportagem. Os questionamentos são muitos. Querem saber quando vai começar o processo de requalificação da orla, quando vão colocar e como esse pessoal para trabalhar. Vamos ouvir o prefeito João Henrique. Vamos lá, sem mais delongas. É bom deixar muito bem claro o seguinte, é uma decisão da Justiça Federal atendendo ao projeto Orla do governo federal. Isso está sendo feito no Brasil inteiro, não é só em Salvador. A União não aceita mais barracas nas areias. Qual é a nossa preocupação agora? A preocupação social. Como nós vamos trabalhar a sobrevivência dessas quase 20 mil pessoas, entre empregos diretos e indiretos, que vivem na economia das praias de Salvador. Essa é a grande questão e por isso estou pedindo audiência ao presidente Lula, já que quem está criando o problema é o governo federal, então o governo federal tem que me ajudar também na solução do problema. Pois é, daqui a pouco, olha aí as imagens, daqui a pouco ao vivo a gente vem da praia de Patamares com o repórter Gabriel Pinheiro e todas as informações. Agora é uma cena triste, não é não? É uma cena muito chocante. Tem até um depoimento no blog de uma Fernanda que ela traduz bem esse sentimento, né? E até os próprios trabalhadores que estavam operando esses tratores se disseram muito tristes de ter que fazer isso. Mas enfim, daqui a pouco a gente vai conversar, dentre outras coisas, sobre esse assunto com o governador Jacques Wagner, que é candidato ao governo pelo PT, ao governo do Estado, à reeleição, e também hoje outras informações sobre essa situação que você está vendo aí, a continuação da derrubada das barracas de praia na orla de Salvador. Bahia no ar, volta já.